Olá, sejam bem-vindos a esse canal da Igreja no Gama. Meu nome é Cássia e hoje eu quero compartilhar com vocês o segundo capítulo do livro Sucessos e Fracassos de um Líder. E o título de hoje é Fiéis à Palavra e Abertos à Comunhão. E a base para esse capítulo é a história do rei Davi. Nós sabemos que o rei Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E aí você pode pensar, um homem segundo o coração de Deus é alguém que não erra, que não peca, mas não é por aí. Davi ele se diferenciava pela questão de ser alguém que se arrependia, que se voltava para o Senhor, que se arrependia dos seus pecados, se dobrava diante da presença do Senhor de puro coração. Davi foi alguém que pecou, ele teve muitos pecados, muitos insucessos, mas ele era alguém que se arrependia rapidamente. E esse deve ser também a nossa posição. Nós precisamos, todas as vezes que erramos, que fazemos algo que não agrada a Deus, também temos que ser esses que rapidamente se voltam à presença do Senhor, buscando comunhão, se arrependendo dos pecados, para que o Senhor possa nos lavar, para que o Senhor possa nos purificar e, e a gente possa fazer a vontade do Senhor, né, livremente, com coração puro e sendo canais limpos na presença do Senhor. E na história de Davi, houve algumas situações em que se levantaram. E esse capítulo ele traz muitas situações, mas hoje eu quero trazer dois pontos que me ganharam muito, né? Que é a questão de ser fiel, né? Fiel à palavra e também de buscar comunhão com os irmãos. Houve um episódio durante o reinado de Davi em que no finalzinho já do seu reinado, já em sua velhice, ele desejou, né, que ele queria, né, ele tinha um desejo muito grande de edificar uma casa para o Senhor. E ele compartilhou essa vontade dele a um dos homens, né, que estavam ali perto dele, que estavam ali sempre trabalhando junto com ele. E esse homem, ele era um profeta, né, o profeta Natã. Davi, ele compartilhou esse desejo a Natã. E de imediato, né, Natã, ele falou que Davi ele poderia sim, ele encorajou a Davi a fazer essa casa que Davi queria fazer ao Senhor. Mas acontece que a função de um profeta é a de levar a palavra do Senhor às pessoas, o desejo do Senhor, né? O desejo do coração do Senhor às pessoas. Então, isso mostra que naquela ocasião o profeta Natã ele errou porque ele expressou a vontade do seu próprio coração ali naquele momento. Ele usou a emoção, né, o seu desejo pessoal e não foi ter comunhão com o Senhor. E isso acarretou esse problema, né? Ele teve, né, o Senhor imediatamente chamou ele, né? O Senhor falou a ele que Davi não edificaria a casa e ele teria que falar isso a Natã. Ele teria que falar isso a Davi. Então isso gerou um problema. E nós, né, enquanto servos de Deus, pessoas que querem fazer a vontade do Senhor, nós precisamos nos voltar ao Senhor todas as vezes, né, que surge uma situação, algum problema para ser resolvido, algo que precisa ser feito, nós precisamos nos voltar ao Senhor em oração, buscar a orientação do Senhor, buscar a palavra para que o Senhor possa nos orientar da maneira mais adequada, que é a forma que o Senhor faz, é a maneira mais adequada. Então a gente precisa se voltar. Quando a gente se volta ao Senhor e busca a palavra, isso se torna mais tranquilo para nós, nosso coração ele fica não fica sobrecarregado, porque nós buscamos a palavra. Então, que a gente possa também ser esses que buscam o Senhor na palavra, para que a gente não cometa erros. Quando a gente tenta fazer as coisas ao nosso modo, a gente corre um grande risco de cometer erros. E a outra situação é buscar comunhão, né, com os irmãos. Também houve um episódio desse durante o reinado de Davi, já no final. Davi ele precisava expressar claramente que Salomão seria, né, o seu sucessor no reinado, mas ele não deixou isso claro. Então Adonias, um dos seus filhos, tomou a frente, tomou as rédeas
das coisas e tomou a frente e começou a reinar, sendo que não seria ele o rei. Então, ele ali já buscando as coisas, fazendo tudo que seria necessário para que ele tomasse posse, conversando com pessoas, né? E ele começou a reinar, mas isso, o rei Davi, a princípio, ou não tinha interação a respeito da situação que estava acontecendo, ou então ele estava no momento fazendo vistas grossas. E isso estava gerando problema, né? Isso gerou problemas. Então, Natan, né, que era o profeta, chamou a Betseba e explicou a situação para ela, falou para ela que ela precisava procurar o rei e contar o que estava acontecendo, que Adonias já estava reinando, sem ao menos Davi o empossá-lo, dizer que ele seria o novo rei e que na verdade ele nem seria, né? O novo rei seria Salomão e que era da vontade do Senhor. Então, Davi recebendo essa informação da parte de Betseba, ele pôde se arrepender, né? Ele ouviu, né? Ele teve comunhão, né, com as pessoas ali e ele se levantou e disse que quem seria o rei era Salomão. Nisso, Adonias também pôde se arrepender, né? Pediu perdão para o irmão. E nessa situação a gente vê que pela falta de comunhão com as pessoas, a gente pode cair também em erros, né? O Senhor ele nos deu a igreja e a igreja é justamente, né, para que a gente possa ter comunhão com os irmãos, né? Uma comunhão sadia, comunhão também na palavra, para que a gente possa ser encorajado, exortado, iluminado, para que a gente não cometa erros. Então, que cada um de nós, né, nós que desejamos servir ao Senhor de maneira adequada, nós precisamos buscar comunhão com o Senhor. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que sempre se preocupou com isso. Em 2 Timóteo 2:2, nós vemos ali ele preocupado em que a palavra do Senhor fosse levada a pessoas fiéis, né, homens fiéis, idôneos, que pudessem transmitir, né, a palavra com pureza, da mesma forma que recebia. Então nós também precisamos ser essas pessoas que sejamos fiéis à palavra, não criemos, né, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, né, situações para que a nossa vontade seja feita. E também que a gente sempre busque comunhão com os irmãos, né, que estão ali na nossa liderança, irmãos mais maduros, a fim de nos ajudar, para que a vontade do Senhor sempre prevaleça nas nossas vidas. E esse é o encargo do capítulo 2. Se você gostou, se você assistiu até aqui, eu te agradeço, que você possa compartilhar esse conteúdo com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor, seus colegas de trabalho, e curta, compartilhe, e também acesse a outros conteúdos que nós temos postado diariamente nesse canal. Deus te abençoe e até a próxima.